Oi, gente, boa noite. Hoje estou aqui com um convidado super ilustre, Caio Busani, meu colega de doutorado ou doutoramento em antropologia. Nós dois somos pesquisadores de religiões e ambos somos mestres em ciência das religiões também. Exatamente. Só falta a nossa capa e nosso cajado para a gente ser mestre. Somos amiguinhos, então, dessa loucura. E hoje a gente veio aqui falar sobre esse caso que é muito... Aliás, nós vamos usar o caso como exemplo, Sim. Mas para falar sobre várias coisas, né, do movimento New Age. É muito interessante, né? Porque a gente já estava pensando em fazer alguma coisa sobre o movimento New Age, comentar, né, sobre essa onda de neo-xamanismos enfim, jovem místicos, como o pessoal fala, né, na internet. Tem que lembrar que meu webcam está aqui. E acabou que aconteceu esse caso, né, um caso triste, que a gente vai falar mais aqui. E aí a gente pensou, bom, vamos juntar as duas coisas, porque tem muita coisa parecida, né, muitas similaridades. E aí, já que era o que está em voga, todo mundo estava interessado também em saber mais e entender uma visão mais acadêmica, né, da situação. Tem pouca produção sobre seitas, né? Muito poucas. Em brasileira, então, muitos menos. Então, a ideia hoje é essa, a gente bater papo, né, tentar não ser processado e... Sim, até ia te falar também, gente, ó, eu vou tentar evitar aqui de falar palavras que são muito tabus mesmo, né? Palavras muito fortes, que aqui senão o YouTube começa a derrubar a gente. Então, quando a gente for falar, tentar aqui fazer um estu, mas não falar, né, o resto, esse tipo de coisa para evitar, mas espero que vocês entendam tudo. Qualquer dúvida também, aqui estamos no chat acompanhando. E, cara, eu vou fazer um resumo primeiro do que é o caso, acho que todo mundo já sabe, né? Se tiver alguém que não sabe, por favor, fala aí no chat, mas assim, o caso Didi, ele ficou muito, muito em voga depois que o Fantástico fez uma reportagem sobre o caso, mas vamos combinar que a reportagem também não é lá essas coisas, era uma reportagem até... O que tu achou? Então, já vamos começar a nossa análise? Já vamos começar a análise de Criticando a Globo. Vamos começar a análise. Então, assim, a gente teve duas grandes matérias aí, a do Fantástico, né, e a da Record, que agora eu esqueci o nome do programa, mas é que compete com o Fantástico, né, além de outros jornais regionais, jornais de Manaus e outros tantos que noticiaram esse caso. O Fantástico teve uma coisa que me incomodou muito, eu já comentei com a Natasha, é que toda a questão ali, como eu falei nos meus stories, né, esse é um caso que tem muitas camadas, né, cara? E ali o Fantástico me pareceu que eles resumiram o caso a abuso e uso e abuso de drogas. E isso é uma das coisas que tinha ali nessa situação. No caso deles, era o uso da ketamina, mas também tem relatos de uso de outras drogas anteriormente, né? Aquela coisa toda. E isso é um dos pontos que eu acho, e a Natasha concorda comigo, a gente vai falar sobre isso, nem é talvez o ponto central da coisa. Né? Foi algo que veio junto ali de uma onda de ego, de conflitos familiares, e depois dessa ideia de uma formação de seita, que é o que a gente depois ficou assim achando mais interessante no sentido acadêmico da coisa, né? Claro que é uma história muito trágica. Uhum. Mas os meus pais estão na live, que bom. Não, eu achei fantástico que ele falou do pai e da mãe, e eu fiquei falando, alguém já veio com o negócio do pai e mãe vida, né? Que é o mantra quase daquele. É isso, irmão. Não são meus pais. Não é o teu pai mesmo, depois eu vi que era meu pai. Sobrenome. E era esse o nome da seita deles, né? Pai, mãe, vida. Pai, mãe, vida, exato. É uma seita. E aí agora a gente até vai falar mais pra frente aqui na live que tem uma discussão muito grande se tinha seita, se não tinha seita. E aí eu acho que esse também é um ponto bastante importante das pessoas falarem, porque
Mas eu vou dar um passo atrás, porque eu não expliquei o que é o caso Didia, né? E eu vou dar aqui só uma pincelada bem grande. Quem quiser, vai procurar aí no Google melhores detalhes, porque é um caso que eu acho que todo mundo já está sabendo, então chega a ser redundante ficar falando. Mas é um caso no Brasil que aconteceu de uma família que era tóxico-dependente, né? Essa é a verdade. E eles utilizavam de drogas junto de uma seita que estava ali em andamento, né, que ela tinha iniciado há um ano e meio atrás, na realidade. Mas eles utilizavam de um livro como base, que seria a Bíblia deles, que era as Cartas de Cristo, que inclusive eu me obriguei a ouvir, ler esse negócio. E aí, fui Essa pesquisar. parte eu empurrei para a Natasha. Falei, você vê isso aí, porque eu não, não tenho como. Sim, vai. E depois, aí a gente tem toda uma problemática ali, né, que envolve a família, porque, enfim, caiu na mídia aí muitos vídeos da mãe que fazendo, enquanto eles estavam em momentos bastante deploráveis, com drogadição e tal. Então, e ela era, né, a Didi era muito famosa porque ela era a sinhazinha do Boi Garantido, que é um ritual também, um festival, ritual, bastante importante para essa região lá do Amazonas, então também acabou ficando muito famoso por isso. E aí a gente vem falar aí sobre. Eu acho que a gente pode começar falando justamente sobre isso, né, Caio? A questão de ser uma seita ou não ser uma seita. Hoje eu vi de tarde um pedacinho de uma outra live que estava acontecendo num canal de crimes, assim. E tinha uma senhora que era perita, já até uma senhora que fez o caso Nardoni, então ela é bem famosa também. E aí ela fala da seita e ela acredita. E aí, em um momento, eles vão entrevistar a irmã da mãe da família, né? Elas vão entrevistar uma parente da família. E a parente fica defendendo inúmeras vezes que não era uma seita, que eles não tinham uma seita, e que, na verdade, até ela escuta as cartas de Cristo todo dia. Eu achei super engraçado isso, porque a familiar defendendo as cartas de Cristo. E aí é isso, né? Daí, claro, a defesa também tá batendo nessa tecla de que não existe seita, que não existiu uma seita e tarararará. E eu acho que tem muitas coisas aqui. Uma é a ideia de o que é seita, que eu acho que não é claro para muita gente. É bom a gente começar por aí. Depois, a gente tentar analisar, assim, do porquê que em alguns casos a gente julga como seita, em outros a gente não julga como seita, porque se a gente vai pensar aí, tipo Charles Manson, né? Drogadição, ele era Jesus também, e a gente considera como uma seita. Né? E aí, nesse caso, a gente não vai considerar como uma seita, porque tem drogadição, então não faz muito sentido perante da literatura toda e casos que a gente já tem anteriores. E acho que o terceiro ponto é a questão do uso de substâncias, e aí a gente entra com o movimento New Age, né? Porque nisso tudo, a base é o movimento New Age. Que tá, enfim... No final, a gente vai dar a nossa opinião sobre essa questão do movimento New Age. Mas é bom falar essa coisa da seita, né? Essa coisa da seita, primeiro que virou um termo pejorativo, né? Seita. Quando a gente quer ofender uma religião de outra pessoa, a gente chama de seita, né? Quando não é a minha, não é. Não, eu não faço parte de uma seita, mas o outro, porque realmente virou um termo pejorativo. E aí vão ter autores, né, que vão até falar de pensamento de seita, o comportamento de seita, em vez da ideia propriamente de seita. Mas, afinal, o que é uma seita? Uma seita, a gente pode definir assim, bem por alto, seguindo a literatura acadêmica, é um grupo, o próprio nome de seita, algo como um grupo separado, que pode ser um grupo único, que foi formado ali, como eu acho que é o caso do que a gente está analisando aqui, como pode existir pensamentos de seita, comportamento de seita dentro de uma instituição religiosa, política, sabe? E geralmente as seitas, elas são as características, né, delas, são o quê? Primeiro, pautada num líder carismático. E aí, no nosso caso aqui, a gente traz o quê? A mãe. A mãe da família. A mãe da família. Né?
A Cleusimar, uma coisa interessante, agora, né, a defesa vai, enfim, usar dos meios que achar. Mas é que tem um detalhe, para eles não ser taxado como seita, tu ganha uma pena menor. Sim, então, sim. Isso, eles estão muito batendo nisso, a família defendendo por isso, é óbvio. Mas tem um vídeo muito curioso. Eu e a Natasha, a gente passou a semana pesquisando vídeos e coisas na internet. A gente não vai compartilhar, não vai passar para vocês, porque realmente são vídeos muito pesados. Quem quiser procurar, procura, você vai achar. Mas a gente não recomenda, porque realmente é algo muito pesado, que a gente só procura porque a gente trabalha com isso, né? Mas realmente era muito complicado. Mas tem um vídeo que foi do programa eu esqueço o nome dele, acho que é Siqueira Júnior. Acho que é Siqueira Júnior. Badeceu o nível. Né? Aquele cara que faz sensacionalismo, e ele é meio engraçadão e tal. E uma figura, enfim, complicadíssima também. Mas aí ele entrevistando o delegado do caso, e o delegado do caso falou que a Cleusimar, a mãe, tentou converter ele para a seita, enquanto foi interrogada. Então, a Cleusimar é essa figura central do caso. Ela é esse líder carismático. E é isso também que torna o caso tão perturbador, né? Porque é a mãe deles. Ela se dizia... Como é que era? Ela se dizia Maria, o filho Jesus e a Dídia, que faleceu... Maria Madalena. E aí a gente tem, né, tem essa característica primeiro, que é do líder carismático. O segundo é a concentração de poder, também, que a gente ali consegue identificar. E onde é que está o poder ali? Então, o poder está na droga, é em quem possui a droga. E no caso dela, é bem claro isso também em um dos vídeos, em que a Dídia pede a droga e ela diz, mas essa é minha. Tu quer? Não, é minha. E aí ela ri, você vai buscar onde? Vai dirigir, vai buscar com que dinheiro? Porque quem era detentora do dinheiro e da droga, no fundo, era ela. Isso acontece muito em grupos New Age, agora a gente já estou fazendo uma conexão aqui com o tema, que usam de ayahuasca, principalmente. Se você olhar muitos comportamentos de grupos que usam de ayahuasca, quem tem o poder no grupo é quem dá ayahuasca, é quem distribui, é quem tem acesso e pode te dar. Então, essa pessoa que distribui, que dá a substância, não que eu estou falando que a ayahuasca é ruim ou criminalizando ela, não é isso. Mas em lugares que são seitas, que têm comportamento de seita e que fazem uso desse meio como poder. Exato. E ali isso a gente consegue ver. A outra característica é o que acontece na seita, fica na seita, e ali fechado, acontecia, né? era fechado, não podia ninguém saber, era aquele era o caminho. Sim. E a gente tem essas características todas ali, né? E nesse caso, Dídia, é muito, muito, muito louco, assim, essa coisa do fechado, né? Teve vários relatos de pessoas que se aproximaram da família e acabaram participando desses rituais. Eles falando que ficavam fazendo jejuns, né? Não comia, tinha que ficar ali trancado, tinha que usar a dosagem que eles diziam que tinha que usar, né? Então, assim, isso também, a pessoa perde a autonomia. Ela, frente ao grupo, frente à seita, ela perde a autonomia, né? Então, é bom, assim, a gente está falando aqui, a gente está falando e relacionando, gente, para ficar algo mais dinâmico, mas vocês conseguem perceber essas características do que é uma seita, né? E rapidamente a gente entende que uma instituição religiosa, muitas vezes, ela é bem diferente disso, mas se tiver um líder carismático ali com um pensamento distorcido, ele transforma aquilo ali rapidamente, né, para essa questão da seita. Ou não, se ele não, mesmo que seja fora de uma instituição, como é esse caso, o caso da Dídia, eles formaram ali, vamos dizer assim, do zero, né, a partir desse livro. A Rai perguntou, né, o que são essas cartas de Cristo. Explica melhor, Natasha, eu vou explicar sobre as cartas de Cristo daqui a pouco, eu estou segurando a questão dela. Eu até ia falar aqui, só para complementar e fechar o assunto da seita, é que uma seita nunca vai se considerar uma seita, e a gente tem que botar isso na cabeça. Ninguém vai dizer, realmente, eu estava numa seita, eu fiz uma seita. Ninguém, isso é impossível, entendeu? Porque a seita não se enxerga como uma seita. Como seita, uma seita, ninguém vai querer ficar lá. Então, isso é muito claro. E outra coisa é que a seita proporciona coisas boas para as pessoas. Ela não é completamente ruim. É óbvio que ela entrega algo de bom. Seja um momento de prazer, seja, sei lá, contemplação, seja paz de espírito, amigos, qualquer coisa. Mas ela te entrega alguma coisa de bom, porque senão ninguém ficava numa seita. Ninguém ficava,
E então, esse ponto aí eu acho que é muito interessante também pensar assim, mas eles não tinham uma seita, não era declarado uma seita. Mas uma seita, ela se forma. Ela também não sai, oi, boa tarde, agora aqui estamos implantamos uma seita. Uma placa, né, com Instagram, @seita, não tem. Exato. Ela é uma construção, então isso também é um detalhe que tem que ser analisado aí. Eu acho que a polícia vai conseguir fazer essa análise, espero eu, né, e consiga debater para também, porque para mim é claro que era uma seita, agora outras pessoas podem discutir. Sim. Temos aqui 2 especialistas de ciência da religião concordando que era uma seita. Eu vou mandar para o delegado aqui a live, ver se ele se nos chama. Eu ia falar agora do comentário, Mari TC. Se você vai ler, eu achei bom. Tá aqui, né? Quem detém as substâncias detém o controle da experiência que lhes dá acesso à transcendência. E isso é lá importante. E mais do que isso, né? Quem detém a substância detém a interpretação da onda que você tem. Porque não adianta você ter ali a experiência mística e você interpretar. O líder carismático da seita, ele vai monopolizar essa interpretação para ele dizer o que você viu, e daí também ele controlar os caminhos do que está acontecendo ali, sabe? Real. Isso é importante também. Tem outros comentários aqui, né? Todos eles tinham tatuagem. Isso também, né? Os símbolos, eles começam um dos detalhes muito também, uma das características muito que aparecem em seitas é que o comportamento, as roupas e o modo de que as pessoas que elas movimentam o corpo passa a se tornar parecido. Então, eles todos terem uma tatuagem também é uma característica de seita. Porque é que nem quando tu vai nos rituais New Age, eu vou usar ayahuasca porque é as minhas próprias experiências que acabo botando em jogo, mas em lugares que são neo-xamânicos, você vai olhar, as pessoas elas começam a mudar a roupa e chega um ponto que todas elas estão vestindo o mesmo tipo de roupa e falando da mesma forma, e aí, tipo, né, passa a ter todos os trejeitos do negócio. Não, e no meio do yoga não muda muito, né? Eu também veio desse meio e é a mesma coisa, as pessoas começam... É isso. Aí tem a roupa da galera do yoga. Aí tem, né? Eu brincava muito com os meus alunos, eu falava, gente, para de dar namastê pro padeiro, sabe? Ele não tá nem aí, ele nem pensa falando, para com essa maluquice. Fala, sabe, gratidão. Então, as pessoas vestem, né? E o meio do yoga é muito complicado também, porque, assim como você falou do neo-xamanismo, porque é muito fácil uma pessoa se colocar na posição de mestre, de líder carismático, e começar a criar ali um pequeno grupo, sabe? De pessoas ali a mesma coisa. Claro, às vezes, como a gente falou, às vezes tem uso de substâncias, às vezes não precisa ser nem isso. Eu já vi um caso uma vez que aconteceu, vou falar pouco para não dar problema, mas assim, aconteceu na minha cidade, eu estava perto e eu vi, né? Essa coisa do controle da conexão com o divino ou algo do tipo. Essa figura carismática que se formou e começou a formar o grupinho dele, ele dava aula de meditação. E aí, quando as pessoas tinham algum tipo de visualização ali na meditação, ou sentiam alguma coisa, ele interpretava para aquelas pessoas. E, curiosamente, a interpretação dele sempre era, me sigam. Né? Olha, você teve isso porque é para você me seguir. Né? Então, o monopólio da interpretação narrativa, né, cara? E aí vai se formando essas... Como você falou, a seita tem um início. Ela tem um começo. Sim, ela tem exatamente. Ela tem um início e ela tem, né, ela vai se mudando também ao longo do caminho dela. A seita ela é muito maleável, porque ela tem interesses também. Então, não esquecemos. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Eles começaram a usar a Kay após a questão da seita, ou a seita veio depois? Assim, eu pesquisei, tá? Aí hoje eu vi uma tia da família falando que eles tinham começado a usar Kay quando eles começaram a se tatuar, que eles usavam Kay para anestesiar para anestesia do corpo, eles não sentirem e assim conseguirem se tatuar e ficarem sem dor. Eu achei uma bobagem, achei que ela estava tentando defender a família ali, fazendo seu papel, e entendo completamente ela, mas
eu acho que não foi assim, tá? Porque olhando relatos e acompanhando as fotos que eles têm no Instagram, você consegue ver que, por exemplo, o filho da família, ele sempre teve contato com drogas e ele vai para a Europa, ele vai para cá, para a Europa, e, né, ele vem para a Europa e aí aqui em Londres ele acaba tendo mais contato ainda. E aí ele retorna para o Brasil, e quando ele retorna para o Brasil, ele apresenta isso para a família. Eu, na minha opinião, é isso que acontece. É muito simples. É sem isso. whisky sachê, sabe? É tipo, é o que acontece. E a Kay é uma droga que está muito na moda, assim, vamos falar a verdade, né? Aqui na Europa é bizarro, né? Na Europa é bizarro. Não, mas no Brasil também, né? Tem tido um aumento super grande. Para vocês verem, entre os frascos que a polícia prendeu na casa deles, não tinha só ketamina. Tinha, inclusive, uma das drogas que hoje, agora esqueci o nome, que é o Xilalizin, sei lá, agora esqueci o nome. Mas é uma droga que hoje nos Estados Unidos é a que tem maior aumento e é a que mais mata hoje nos Estados Unidos. Aquela galera que fica zumbi na rua, se vocês colocarem aí aqueles vídeos bem clássicos né? nos Estados Unidos, é essa droga aí. Então, para vocês verem que eles também faziam uso de outras substâncias junto, não era só aquela. Então, né? E é complicado, a gente conversou isso, né? A pergunta que a Juliana fez é muito boa, mas a gente discutiu isso, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a droga ou foi a seita? Foi a seita ou foi a droga? E o que a gente conclui é que assim, eles já tinham o hábito de uso de substâncias, né? O que facilita a pessoa adentrar, usar outras coisas, enfim, até aí tudo bem, as pessoas, é isso, né, gente? Vamos ser adultos, né? As pessoas usam drogas, as pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas, sei lá, usam drogas, está tudo bem. Mas a grande questão ali é que você tem essa figura, como é que eu vou falar assim para a gente evitar qualquer tipo de processo? Chega um momento que muda, né, a chavinha. Tipo assim. Porque esse uso da droga acaba potencializando características das pessoas. E você tinha ali uma figura que era a mãe, a Cleusmar, que, pelos vídeos, aparenta, supõe-se que era uma pessoa com um ego muito grande, né? Uma pessoa muito controladora, assim, parece, né? Que é uma pessoa muito controladora. Então, eu acho que as substâncias potencializam isso ao ponto da pessoa começar a acreditar que é Deus, que é Maria, né? E tem, nos vídeos que a gente pesquisou, de novo, a gente não vai divulgar porque são muito pesados, mas se você procurar... Eu até acho que quem é sensível nem olha, tá? Porque é realmente muito triste, é realmente muito pesado. A gente demorou uma semana inteira, né, para ver os vídeos, porque não é uma coisa que você não consegue ver todo dia, porque, enfim, é realmente perturbador. Mas eu lembro muito de um que a Didi estava passando mal. Eu acho que ela está no banheiro, na pia. Teve um que eu compartilhei para falar da live, para o pessoal, para eu ver se as pessoas estavam sabendo desse caso. Eu acho que foi esse. A Didi estava na pia do banheiro, eu acho, passando mal, e aí a mãe fala assim: você não está controlando os seus poderes. Eu controlo os meus poderes. E aí tem outro vídeo que, de novo, os dois filhos estão passando mal de overdose na cama, e ela fala, vocês têm que controlar os seus poderes, porque eu controlo os meus. Esses poderes que ela está falando os efeitos do uso da Kay, né? E então ela tinha essa coisa centralizadora, controladora do que estava acontecendo, né? E ela queria estar nesse centro da coisa. Sim, e eu até aqui vou ler os comentários só para a gente também não perdendo, porque depois o pessoal comenta e aí a gente acaba perdendo. Que aqui a Mari também falou, há grupos no paganismo onde também se verificam essa tendência. Completamente, Mari. Aí a gente entra aqui, por isso que a gente também está falando de New Age hoje, porque New Age, ele nasce nesse mix de Didi, desse caso da Didi, há 40 anos atrás, 50, 60 anos atrás. Então, agora eu até parei para calcular, gente, mas já faz 70 anos, 60. Década de 60. 60 anos, cara, que o movimento New Age começa a surgir, e ele surge daí, ele surge dessa vibe de paz e amor, de vamos todos se amar, e drogas, porque não existe certo e errado. Então, ele é assim, ele é muito forte, ele tá... E hoje em dia, nas metrópoles do Brasil,
ele tem várias capas. Ele tem capa de paganismo, ele tem capa de neo-xamanismo, ele tem capa de muita coisa, inclusive de cristianismo, porque até vou falar, identificação, as pessoas tendem a imitar um modelo a qual elas se identificam. Isso acontece em todos os grupos sociais. Exatamente, André. É isso aí, André. É isso Queria falar para vocês um pouco das cartas de Cristo, que a Rai também tinha perguntado ali o que são as tal das cartas de Cristo. Eu pesquisei um pouquinho. Agora é o momento New Age. Agora começa o New Age. Porque essa carta de Cristo... Cara, quando eu descobri o ano de publicação desse livro, eu falei pro Caio, tu não vai acreditar. Porque eu, na minha cabeça, eu jurei para vocês, eu achei que esse livro era de 1990, que bate ali, né, com... ou 1990 para trás. Porque esse livro ele é muito parecido com outros. Assim, se tu vai acompanhar, ler ele não tem nada de novo. Nada. Ele é o mais, tipo... Ele mistura ali conhecimentos herméticos com um pouco de espiritismo, mas basicamente ele também parece muito uma viagem de alguém de ácido, assim, sabe? Que a pessoa tomou um negócio e ela começou a ver coisa e ver, tipo, todos somos um. Porque ele tem essas cartas de Cristo é o quê? A pessoa diz que ela ouviu, que ela recebeu isso, ou ela simplesmente colocou esse nome, ou tem alguma relação direta, assim? Então, o livro, eu nem falei, né? O livro é de 2012, gente. Então, ele é um livro muito recente, tá? É muito, muito recente. Sim, eu fiquei chocada quando eu soube que era de 2012. As cartas de Cristo ficaram muito famosas porque eles têm um grupo no Facebook que é muito cheio. Quando começou, o livro saiu e lançou a publicação em português, teve uma, sei lá, mas eles tiveram um marketing muito bom. E esse grupo do Facebook começou ali a alimentar as ideias das cartas de Cristo e ele até hoje é muito forte. Então, esse negócio das cartas de Cristo, ele acontece no mundo inteiro. Eles têm sites que a galera compartilha e tal, várias coisas. Mas ele é um livro engraçado. Desse livro, né? É bom te lembrar isso também. O quê? Essa ideia de Pai, Mãe, Vida, que era o nome da seita, saiu desse livro. Exato, Pai, Mãe, Vida tá nesse livro. Mãe, Pai, Vida tá no capítulo em que ele ensina a meditar. E esse livro, então, ele é assim, ele vai falar sobre, porque eu consegui, quando eu entrei em conexão com Deus, eu vi que tudo tinha micropartículas e todos nós estávamos conectados por uma teia alucinante e transcendente, porque não existe certo e errado, eles batem muitas vezes nisso, nessa tecla no livro. Talvez aqui, eu acho que se a pessoa quisesse interpretar como posso usar drogas para transcender, tá tudo liberado. Eu acho que aqui... Sim, se a pessoa quisesse interpretar assim, o livro poderia dizer isso. Porque eu li o livro e tentei pensar como eles, entendeu? Pensar que estavam interpretando. Deixa eu ver aonde que eles acharam ketamina aqui no livro. Eu falei o nome da palavra. Não sei se tomara que o título não derrube a gente. Não vai. Mas é isso, eu tentei, né? E aí, esse livro, cara, ele é psicografado. Então, ele, tipo, seria uma palavra de Jesus. Aquilo que a gente está lendo ali seria direto que Jesus... Diretamente de Jesus. É Jesus mesmo. Entendi. E aí, a ideia do livro é defender um novo cristianismo. E aí, que New Age de novo, né? O que é o New Age? A nova era, né? New Age, a nova era. Nova era. E aí, ele vem... Né, numa ideia de tipo de um novo cristianismo, que o cristianismo tinha sido pregado errado até esse momento, até 2012, e aí ali dali para frente ele traz novas concepções, ele mistura também com desastres ecológicos, por quê? Daí até mandei para o Caio, porque em 2011 aconteceu um tsunami muito forte lá da Indonésia, que foi o tsunami. Não foi do Japão? Foi 2011, teve aquele tsunami gigante, que foi um momento que, assim, as pessoas começaram a ter medo das mudanças climáticas de fato. Ali foi quando impactou no mundo, assim, legal. Não, e teve o lance de 2012, que o mundo ia acabar, não, 2011 foi o tsunami do Japão. Do Japão. Que teve coisa da usina nuclear, enfim, teve essa complicação toda. E é isso, gente. Daí, assim, para tentar contextualizar a questão do livro, né? E aí, Mãe, Pai e Vida aparece aí. Até achei muito tosco que hoje o delegado foi fazer uma entrevista também, até mandei para o Caio, porque ele falou assim, Mãe, Pai e Vida é tipo Hare Krishna.
Qual foi, cara? Quer me quebrar? Fala, Caio, agora defende tu, né? Porque eu fiquei tipo, Porra, meu irmão, qual foi? Ele não leu o livro, com certeza. Porque Não, foi. Não, ele não leu nem o livro deles, nem o do Hare Krishna, nem nada. Ele foi, pô, coitado, né? ele misturou tudo, falou seita, falou um negócio, ele misturou e jogou o Hare Krishna. Acho que foi tipo isso. Mas eu acho que o que ele quis dizer que era como uma saudação também, né? Mas era um conceito para eles, né? Essa coisa do. Agora eu não lembro se a Juliana botou mãe, pai, vida, né? Ou era pai, mãe, vida, não lembro. Era um dos. Será que era mãe, pai, vida? É ou era pai, mãe, vida. Começa pai, com mãe, pai. vida? Será? Bom. É muito interessante. Eu vou falar. Eu tenho como colocar. Tem como você colocar aí o comentário eu acho que é a ou não sei, Mari TC? Eu achei muito bom também. Um outro ponto importante: não ter regras é a premissa perfeita para passar limites pessoais e sociais. Exatamente. E essa é uma característica principal da New Age. Não há o estabelecimento quase que nenhum de um processo espiritual, de um método espiritual. E mesmo quando se diz que tem, ele é tão fluido, ele é tão líquido, diria Bauman, né? Ele é tão superficial que tudo bem também se você mudar ou quebrar. E aí qual é o problema disso? Nosso colega que já respondeu. Você passa vários limites pessoais e sociais. E é um discurso muito fácil de vender, sabe? Olha, você não precisa fazer nada, você já é iluminado, você já é luz, você já é pai, mãe, vida, você já é amor, você já é... É só você vir para cá e ficar com a gente, sabe? E aí isso entra em conflito com as religiões, vamos dizer assim, não tradicionais, mas já estabelecidas, né, com os grupos religiosos já estabelecidos, que todo grupo religioso, místico, filosófico que você vai buscar é exatamente o oposto. Olha, você tem que estudar, você tem que vir aqui, tem que participar, você tem que fazer uma caridade, tem que fazer uma meditação, tem que fazer uma reza, tem que ter uma disciplina que esses movimentos New Age não têm. Então, eles se tornam muito atrativos, né, cara? Porque você não precisa fazer muita coisa. Sabe nesse sentido, né? Hoje a Perita comentou exatamente isso. Ela falou assim, até achei engraçado, porque eu falei, porra, a Perita até mandou ver. Porque ela falou assim, tem uma diferença, porque a maioria dos grupos espirituais que a gente, tipo, mais tradicionais, eles têm uma ideia de você conquistar a transcendência, né? Tem um caminho a percorrer, né? Tipo, para te meditar, ninguém vai começar agora meditando perfeito, imagino eu, né? As pessoas, elas vão evoluindo, precisam praticar para chegar num controle melhor. E aí, esses grupos de New Age, eles têm uma tendência ao caminho curto. Exato. Ou seja, para mim transcender, toma a Key e vou transcender. Ele não quer ficar ali 30 minutos, 40 meditando na mesma posição, porque ele quer o caminho rápido e curto. E talvez até assim, eu não julgo, tá ligado? Eu nem julgo. Porque eu acho que assim, tudo bem, né? Tu quer ir pro caminho curto. Mas as consequências, elas sempre vão vir. Exatamente. Desse caminho curto. Natasha, você tocou num ponto muito importante que é bom a gente falar aqui. Deveríamos até ter falado disso antes, mas uma hora a gente tem que comentar. O que a gente está fazendo aqui, pessoal, não é criticar as pessoas ou grupos específicos ou sei lá o quê. A gente está fazendo aqui um exercício de pensamento crítico, que é isso que a academia faz, é isso que a ciência, vamos dizer assim, né? Todos os problemas que essa palavra tem, mas é isso que a ciência faz. Então, é claro que as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem e elas podem buscar o que elas quiserem para se sentir bem. Mas um pensamento crítico, que não estamos fazendo crítica a ninguém, pensamento crítico é outra coisa, né? Esse exercício de pensamento crítico é para a gente também analisar que determinadas situações levam a outras situações X, Y, Z. Entende? A partir do momento que a gente tem as religiões estabelecidas na sociedade, todas elas com regras, como a Natasha falou, com caminhos, com métodos e tal, e aí aparece um monte de outras novas tradições e religiões e seitas, dizendo que não há regras, que não precisa fazer nada, a gente tem aí um movimento social que a gente pode analisar. Ei, peraí, por que as pessoas estão tão interessadas em movimentos, em religiões, em grupos,
que eu não preciso modificar nada para chegar em algum lugar. Alguma coisa tem aí no âmbito social. Né? É isso que a gente está fazendo aqui. O nosso trabalho aqui é meio que esse. E aí, já respondendo a própria pergunta que eu mesmo fiz, né? É muito bom. Diálogo aqui meio doido. Por que as pessoas buscam tanto isso? Né? Porque a gente está vivendo um momento em que, primeiro, todo mundo está se sentindo muito solitário por causa das redes sociais. Então, achar um novo grupo, uma nova roupa para eu vestir é excelente. Já tapa esse buraco. A vida está difícil pra caramba, com crises econômicas no mundo inteiro. Então, para que eu vou me meter numa religião que vai me pedir para eu fazer mais coisa? Eu vou me meter num lugar que pede para eu não fazer nada. Sabe? Porque é mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo... Termina. Ao mesmo tempo, também, a gente está numa situação da nossa sociedade em que eu tomo uma pílula e melhoro da minha doença. Eu aperto um botão e eu peço a minha comida e ela chega. Tudo é instantâneo, tudo é rápido. Então, a religião, a transcendência, a filosofia, sei lá, a seita, também vai ser rápido. Eu também vou buscar essa velocidade na minha crença, sacou? Não, completamente, né? Daí a gente tem até as características do New Age, que a gente pode começar a falar também. E não é todo o movimento New Age que se comporta exatamente igual. Até porque a gente fala, movimento New Age, parece que todo mundo depois de 1950 virou New Age, né? E não é bem assim. Porque esse termo ele já é problemático por si só, né? Esse grupo. Porque é difícil também da gente conseguir pontuar, assim, porque é tão maleável os fenômenos que a gente inclui nele, no New Age, que é difícil de conseguir definir o que é New Age. Mas... Eu gosto do conceito acadêmico de jovens místicos. Os jovens místicos, acaba entrando todo mundo para esse balaio, né? Mas a gente tem ali, nesse livro, inclusive, no Cartas de Cristo, o tempo todo falando que a pessoa precisa se livrar da Igreja Católica e que precisa se livrar dos dogmas e que a Igreja Católica é, tipo... A ideia do demônio, da Inquisição, eles passaram como se fosse a Igreja Católica. Isso eu achei doido. Foi um plot twist, assim, do troço, entendeu? E aí ele fala que tu tem que se livrar completamente da Igreja Católica, que enquanto tiver qualquer característica, qualquer coisa da Igreja Católica, tu não vai conseguir transcender e encontrar Cristo real, verdadeiro. Então, eu acho que muita gente abraçou esse livro também por isso. Porque o que tem de gente frustrada que odeia a Igreja Católica porque foi obrigado a frequentar a Igreja Católica, ou porque viu muitas histórias tristes ligadas à Igreja Católica, ou porque viu o histórico da Igreja Católica e viu que, nossa, que merda, que tudo isso aqui que aconteceu. Então, eu não gosto disso. É muito fácil. Mas daí também tem outro ponto que eu acho muito interessante a gente pontuar, assim, quando a gente vai pesar isso de Igreja Católica e New Age, que é, muitos movimentos New Age, agora a gente consegue ver a problemática deles. Porque quando eles surgem, eles começam a ser construídos, a gente não tinha, assim, a gente não tinha boas análises, a gente não conseguia pesar a merda que ia dar. Só quando dava uma merda grande, né? Aí, mas realmente. E a Igreja Católica, a gente já sabe as merdas, né? Vamos falar a real, a gente já sabe, já conhece a merda que é aquilo ali. Tá registrado há muito tempo já, né? Já é uma merda naturalizada. E o New Age, não. O New Age é uma merda que a gente ainda não cheirou, não tocou. Eu acho que é porque não exatamente por não ser um negócio unificado, fica difícil das pessoas, até da gente como pesquisador, né, a gente categorizar o que é essa New Age, né, exatamente. Por isso que eu acho que essa ideia de movimento New Age, nova era, ou movimento de religiões pós-modernas, né, ajuda a gente a pensar, porque exatamente como você falou, elas são fluidas, porque não tem nenhuma forma, não tem nada, não tem nenhum tipo de método pré-estabelecido, é sempre centrado numa figura carismática, como a gente falou desde o início, né, que não larga o osso. A pessoa, às vezes, pode até morrer, mas ela continua sendo o foco da coisa, sabe? Vide, agora eu vou falar, não sei que o pessoal está aí, mas vamos jogar aqui a polêmica, vide Osho, que até hoje a galera do seguidor do Osho não é um nome de yoga, sei lá, Raja Yoga, Yoga não sei o que, não. É Osho, a galera do Osho.
é o centro Osho, né? Então, assim, a figura carismática central, ela permanece ali muito forte para unir as pessoas. E o grupo tem essa tendência de separar as pessoas do resto da sociedade. É muito interessante, eu falo por mim, né? Quem está me conhecendo agora, tem muitas pessoas que devem estar me conhecendo agora, assim como a Natasha, eu sou pesquisador de ciência da religião, de antropologia da religião, mas sou do movimento Hare Krishna há 12 anos. E tenho o meu canal, basicamente, que eu falo de hinduísmo e tudo mais. O movimento Hare Krishna, ele é um caso interessantíssimo, porque ele é uma religião institucionalizada que veio para o Ocidente nessa época da New Age. Então, houveram dentro da religião muitos casos de seita, ao ponto de ser ao ponto de ser vigiada pelo FBI. E a gente que fala que Hare Krishna é seita, né? E tem gente que até hoje, e eu não culpo essas pessoas, é porque muitos templos Hare Krishnas, muitos, vamos dizer assim, figuras centrais da religião, fizeram esse movimento. E aí corrobora com aquilo que eu estava falando no início. Uma seita pode surgir dentro de uma religião, como tem seitas dentro da religião católica. O Opus Dei, aquela... Como é que é o nome? Também virou caso no Fantástico um tempo atrás. Eu acho que era... Ih, meu Deus, como é que é o nome? Não sei o que do Evangelho. Arautos do Evangelho, eu acho que é esse o nome. E é meio... Eu posso estar errado, mas eles são meio que uma ordem da Igreja Católica, que tem muitas escolas para jovens e tudo mais. Na minha cidade tinha esse negócio, em Campo de Goitacazes, no Rio de Janeiro. E eles são um tipo de seita dentro da Igreja Católica, porque eles têm uma figura ali que eles acreditam que é a encarnação de Paulo, alguma coisa assim. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto, porque o assunto hoje é outro. Mas só para dar o exemplo para vocês, que uma seita ela pode surgir dentro de um grupo religioso, inclusive. Né? No caso dessa família de Manaus, da família da Lídia, não foi necessariamente dentro de um grupo religioso, né? Mas como eu estava falando, eles tiraram desse livro. Desse livro. Veio do livro, as Cartas de Cristo. E tu vê, a família... Eu não sei se a família tinha ligação com esse livro, de fato, como a irmã falou, que a irmã falou que não usa drogas, falou que ouve todos os dias as Cartas de Cristo. Talvez isso já era uma coisa da família, essa conexão com o livro, ou ela mentiu, né? Só para tentar reduzir ali a conexão da seita. Porque, basicamente, o que seita era? A Ana Paula falou muito bom. Porque, para mim ter uma seita, as pessoas imaginam assim, para mim ter uma seita, eu tenho que ter rituais, né? Mas o que eles faziam, basicamente? Eles usavam substâncias, e aí eles entravam numa ideia, estamos transcendendo, e aí eles ficavam lendo as Cartas de Cristo ou botando o vídeo das Cartas de Cristo do YouTube a tocar enquanto eles ficavam lá na viagem deles ouvindo o vídeo. Aí vocês vão dizer, mas isso não é ritual. Isso é ritual. Se você continua fazendo frequentemente, isso é um ritual. Muitos grupos que usam ayahuasca no Brasil fazem a mesma coisa, gente. Bota uma música a tocar, às vezes até eletrônico, tá ali no pendrive, toma ayahuasca e fica lá ouvindo o pendrive. Nada de novo no mundo. Sim. Entende? O que eles estavam fazendo pode ser considerado seita. O que Charles Manson fazia? Ficava tocando violão, enquanto o pessoal ficava lá viajando. Exato. Quando não tinha suruba, é verdade. Mais organização, é um rito. De fato. É isso. E é claro que, assim, de novo, né? A gente está vendo uma situação de uma seita que, graças a Deus, não cresceu e não se expandiu demais. Cada hora vai aparecendo gente que participava. Era funcionário. Hoje foi preso 2. Igual o quê? Hoje foi preso. Acabei de receber a notícia. Foram presas mais pessoas. Né? Notícia quentinha, galera! Né? Bota na tela! Corta para 18! Foi preso o ex-namorado, que estava lá no momento da morte dela, que muito. Aqui, esse personagem é muito interessante de analisar também. Esse também é outro. Outro. E tem o ex-treinador deles, aquele bombadão, que estava até dando entrevistas e se defendendo horrores, foi preso junto. E teve mais pessoas que trabalhavam no salão que foram presas hoje também, acabaram agora à tarde. Sim. Então, exatamente isso, né? A gente vê que tinha ali um grupo formado, sabe? Tinham várias pessoas envolvidas, não era só os 3 da família que ficavam ali só
se drogando. E a questão do uso da substância também não era o uso pelo uso. Eles não eram usuários, eles poderiam ser usuários recreativos. Não, a família aconteceu esse acidente porque eles ficavam ali, estavam viciados. Mas eles tinham, como a Natasha falou, eles tinham um rito para o uso da substância. Então, tinha ali uma busca de um significado, ou você implementar um significado no uso da substância. E, como eu estava dizendo, ali a gente percebeu o início da seita. E ela não se espalhou porque ocorreu essa tragédia, mas ainda bem também que a seita não se espalhou. Mas ali você tem o início de alguma coisa. Como a gente está falando aqui, a gente tem todos os elementos de uma seita ali. Claro que a defesa vai, de repente, argumentar que não era bem isso. Tudo bem, ok. Isso aí é para juristas. Né? Mas a gente percebe que, claramente, né, era o que estava acontecendo. E aí, outro ponto que eu acho interessante dessa coisa da New Age, que eu estava lembrando esses dias, conversando com a Rai, a gente estava falando tem um autor que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, e ele fala sobre o fim dos rituais nessa era contemporânea que a gente está vivendo, nessa pós-modernidade. Uhum. A gente meio que aniquilou os rituais de vários tipos, né? De rituais de passagem, rituais de casamento, rituais... Então, quando as pessoas também se deparam com uma seita como essa, você tem ali rituais de entrada, rituais de uso, algo que é tão... Eu não quero ser essencialista aqui, mas algo que é tão natural do ser humano, que é efetuar ritos. Se você está perdendo e você encontra um lugar que tem isso, aquilo ali vai te atrair de alguma forma também. Uhum. Por menor que insignificante e real que fosse, né? Por menor que seja. E os movimentos de New Age também têm isso. Você vai criar ritos... Cara, as pessoas nem param para se perguntar se aquilo ali faz sentido ou não, sabe? As pessoas, assim, com perdão da brincadeira, mas assim, as pessoas vão cantar uma japamala, que é um rosário hindu, e vão entoar cânticos de umbanda enquanto tomam ayahuasca, sabe? Vai ser com um Buda no altar e um incenso, sabe? É uma mistura de elementos que ninguém para se perguntar e fala assim, não, mas peraí, será que isso está fazendo sentido, essa sopa que a gente está fazendo aqui, picada com um monte de coisa? Será que porque não importa fazer sentido. O que importa é que eu estou recuperando algo que a gente não tem mais na sociedade, que é o rito. Sabe? Só que aí tem a consequência disso, né? As pessoas acabam desrespeitando e passando por cima de várias tradições que estão aí estabelecidas há muito tempo. Eu vou aqui dar uma... Nas perguntas, a Débora tem comentários muito interessantes, ó. Será que a busca pelo caminho curto está ligada ao fato de a pessoa ter a ideia de que pode comprar esse caminho? Com certeza, eu acho que nesse caso aqui da Didia tem muito a ver, porque primeiro que o capital está completamente aqui, né? É a dona do salão, é os funcionários do salão que são subordinados à dona e trabalham no salão. A família era inteira influencer, né? Todo mundo com grana. Exato, é influencer. Até alguém aqui falou em um comentário antes, eu já perdi, que falou, eu acho engraçado que as seitas acontecem. Quem cai nas seitas geralmente é branco com dinheiro. Sim. E sim, isso a gente sabe, né? Que também são dados já, isso é. Mas eu vou contar para vocês que eu tive contato com uma seita no sul do Brasil, que eles aceitavam pessoas pobres e negras, mas as pessoas pobres e negras acabavam tendo que trabalhar para eles. Tá vendo? Que doideira. Tipo, reprodução total nossa, que absurdo. Então você vê que são muitas camadas, mas daí para dizer, a gente tem a cota, entendeu? A gente tem o preto, a gente tem aqui o... Bota eles para lavar, bota eles para limpar, né? Caraca, para manter o pensamento colonial. Meu Deus do céu, que absurdo. Mas eu concordo muito sobre isso. Não, e sabe de uma coisa? Sabe por quê? Como a Natasha falou, muitas pessoas, claro, negras e pobres, podem cair nessas seitas. Elas não estão imunes a isso. Mas a gente vê a grandíssima maioria de uma classe média alta, branca. E aí eu vou dizer para vocês, pessoal, outro questionamento também da New Age.
Vamos falar de forma bem clara. Eu espero que ninguém me interprete mal, mas eu vou tentar ser bem claro. A população brasileira negra, que muitas vezes ocupa as periferias do Brasil, essa população tem rito. Essa população não abandonou a Igreja Católica, ou a evangélica, ou o candomblé, ou a Umbanda. Agora, a classe média brasileira, branca, que se acha inteligente pra caramba, de esquerda ou de direita, já que está falando toda da polarização do Brasil, seja qual for, a classe média branca brasileira é inteligente demais para se meter com esse negócio de religião. Esse negócio de religião é coisa de gente pobre e burra. Religião não é legal. Legal é ciência. Ciência que é uma coisa legal. E aí, quando essas pessoas perdem o rito, perdem o símbolo, perdem todas essas suas questões, elas vão buscar o quê? Elas vão buscar esses movimentos New Age que misturam ciência. Não, isso aqui não é religião. Isso aqui é tudo científico. Você vai meditar para o seu átomo se conectar com o nêutron, e aí você vai criar o que você quer e vai trazer... Sabe, não tem esses discursos, né, de coach quântico? Sabe? Esse discurso surge na classe média branca brasileira e classe alta, que é uma galera que perdeu o contato com essas tradições, com o tradicional. Perdeu o contato com esse tipo de coisa. E desvalorizou essas coisas, mais do que isso. E passou a valorizar o pensamento científico, que muitas vezes eles não entendem, ao ponto de cair em papo de coach quântico. Sabe? Não, total. E aí muita gente me pergunta, sabe como é que a galera cai tanto em seita? Galera que é estudada cai tanto em seita de neo-xamanismo, porque é o que tá muito em moda, né? Principalmente na minha região, que é do sul do Brasil. E, cara, para mim, assim, muitas dessas pessoas, elas encontram também nesses lugares um aval, porque elas vão lá e elas usam as substâncias que elas já usam em outros lugares, mas agora elas têm um aval, entendeu? Elas têm ali um lugar que elas podem ficar completamente loucas, sair da casa, ter as suas experiências e ainda se sentirem diferentonas, porque não é religião. Porque daí não é religião. Porque religião é coisa de gente pobre, é coisa de gente negra. Não, eu sou branco, classe média alta, educado, eu sou cientista. Né? Eu gosto de ser. Olha, eu tenho uma revelação a fazer. Eu descobri quem é o Simple Cell Project. Eu acho que eu já sei. É o nosso amigo Bruno Cristóvão, que está disfarçado. Eu descobri porque ele escreveu facto. Ele descobriu que era português, né? Escreveu facto. Abraço aí pro nosso amigo Bruno, ele mandou mensagem para mim aqui no WhatsApp. O Bruno que devia estar aqui também. Bruno também, da próxima a gente vai chamar o Bruno também. Bruno que também é antropólogo, nosso amigo também. Vamos chamar ele para as próximas. Ó, a Aninha falou aqui, foram 2 mortes, né? Porque a avó morreu também, aí a gente também tem que levar isso em consideração. Porque, cara, eu tenho uma coisa que eu falei com o Caio, é óbvio que a gente sempre vai falar assim, são vítimas, são pessoas doentes, é óbvio, eles precisam de tratamento, é claro, isso ninguém vai dizer o contrário. Mas eu, Natasha, trabalhei muitos anos em clínica, porque antes de ser antropóloga, eu era nutricionista um dia. E quando eu era nutricionista, eu trabalhei em clínicas de dependência química, né? Foi a maior parte da minha vida trabalhando como nutricionista foi com saúde mental e em clínicas de dependência química. E aí, assim, eu sei que quando a pessoa ela é dependente, ela faz conexões com religiões e com espiritualidades. Isso é praxe. Tipo assim, porque na religião tu vai encontrar, de alguma maneira, justificativas para aquilo que tu tá vivendo, aquilo que tu tá vendo, as interpretações que tu tá tendo. Então, tu começa ali se apegar naquilo. E até quando estão tentando se desfazer, né, sair da loucura da droga e tal, também acontece a mesma coisa. Eles também se conectam a alguma espiritualidade, a alguma religião, para sair da droga como uma maneira de cura, né, de conseguir se apoiar. Então, isso acontece, a religião, ela está muito próxima do movimento da drogadição, assim, ele é muito constante, né? E aí, aqui a Ana Paula fala, a avó também morreu. Essa morte da avó, ela me traz
uma racionalização desse caso. Porque a gente está falando, a avó morreu, foi ano passado, se eu não estou enganada, ou foi janeiro desse ano. Tem um tempo aí, tanto que eles está sendo difícil eles investigarem, porque passou um tempo já. Isso, já faz um tempão. Então a gente está falando de pessoas que estão se drogando há muito tempo. Sim, né? Estão no processo aí pelo menos uns 3, 4 anos nisso aí. E aí aqui, ó, daí eles estão fazendo isso aí, vai dizer que durante todo esse processo deles, durante todos esses 3 anos, 2 anos, não sei, que eles estão nesse movimento. E se eles estiverem na mesma velocidade que eles estão agora, naquelas que a gente viu os vídeos, já estavam mortos. Que ninguém aguenta 2 anos daquele jeito. Eles foram aumentando gradativamente. Sim. Então aqui a gente pode ver, né, com essa morte da avó, que pessoas que não tinham nada a ver com a história acabaram sendo lesadas também. A gente vê que existiam áudios em que eles induziam pessoas que não tinham nada a ver com a história a usarem, a entrarem para o negócio. E aí teve aquela namorada também do filho. Teve um depoimento desse? Teve de muitas pessoas que foram convidadas a entrar, tinha áudio da mãe dizendo para que tu tem que vir, que tu tem que fazer. Então, né, não tem como dizer que não tinha aceita, cara. Não tem, porque assim, dizer que não tinha aceita é muito querer. Tá muito claro, tá muito claro. Eu acho que em questão de jurisprudência aí eles podem tentar desviar disso para, enfim, conseguirem o que eles queiram. Mas realmente tá mais do que claro a situação. Eu ia falar outra coisa, agora eu esqueci. Da avó. A avó também, coitada da avó. Então, assim, essa substância, né, que a gente não sabe se pode falar, senão o YouTube derruba a gente, mas a Kay, como a Natasha estava falando, né, ela se popularizou primeiro na Europa e depois foi levada agora para o Brasil, tem uns anos que está começando a crescer. Né? É uma droga, é uma substância que, não sei se vocês viram pelas matérias, né? Ela é um relaxante muscular para cavalo, sabe? Um negócio muito forte. E ela é uma droga, na verdade, só para explicar bem direitinho, ela é uma droga que é usada antes da anestesia. Ela é um pré-anestésico. Ela não chega a ser uma anestesia porque ela não deixa a pessoa 100%. Tipo, se tu aplica num animal, o animal não fica derrubado, ele não dorme, ele fica num estado. E é esse estado que o cérebro. Que para a gente, né, deve dar alguma onda, né? Deve dar alguma coisa. Porque como é que as pessoas se utilizam dessa substância? Ela passa por eles esquentam, é um líquido, né? Um remédio. Eles esquentam isso vira um pó, e desse pó as pessoas cheiram. Agora, essa família de Manaus estava injetando diretamente. Então, assim, que isso deve ter uma consequência, deve ser um efeito muito maior. De novo, se você vê os vídeos que tinham que a mãe gravava, assim, o estado que eles ficavam era o estado realmente de alguém que, para quem já acompanhou alguém numa cirurgia, né, quando a pessoa sai da cirurgia ainda meio desnorteada, lembra muito, né? Porque é isso, é um anestésico muito forte. E aí eles tinham essa ideia. E aí essa coisa do uso das substâncias, tem um áudio que foi vinculado da mãe, passou acho que no Fantástico, na Record, agora eu não me recordo. Mas ela falando, se você não usar isso e aquilo, ela fala várias drogas, várias substâncias, né? Então, assim, ele já vem a família já vem, a mãe, né, já vem de um quadro de abuso de substâncias, e foi numa dessas que eles fizeram a avó usar alguma substância que ainda não se sabe qual que é, se foi a Kay, se foi alguma outra substância, né? E aí foi nessa que a avó faleceu. A Rai tá agora aqui botando uma ação pra gente. Ela trouxe junho do ano passado. É muito tempo. Já tem então, possivelmente, quando a avó morreu, eles não estavam no mesmo estado que a gente viu nos vídeos. É isso que eu queria dizer, entendeu? Eles estavam no estado anterior. Mas já estavam assim, bem, como se diz no popular, né? Com o pé na jaca, né? No uso da substância. Pois é uma coisa muito triste, né? Porque, assim, é uma droga que ela vai afundando a pessoa aos poucos. Total. E no caso deles, eles tinham ela como uma cura.
Então, para eles, na concepção deles, não tinha que se tirar ela, porque é ela que ia conseguir transcender e fazer tudo isso. Exato. Eu ia só comentar aqui, gente, a gente já está numa hora de live, a gente vai daqui a já encerrar, então mandem seus comentários, perguntas, é agora ou nunca mais. Porque tem um problema, gente, a Natasha fala muito, entendeu? Eu falo pouco, a Natasha fala muito. Aí a gente vai estendendo a conversa. Cadê? Eu falo muito, cara. Não, até porque será? Se juntar o Bruno aqui, então, a gente vai ficar 5 horas de live. Não, olha aqui esse comentário, eu adorei, ó. Isso é com a religião biqueira, velho, com certeza. Religião biqueira. Não, total. Mas uma coisa que a gente tem que ver aqui é a análise de todo o contexto da família, né? Porque a gente tem a mãe aqui numa posição que ela é essencial. A mãe é a pessoa que tu vai ter, sei lá, tu vai ser velho e a mãe vai te dizer, não faz isso, toma cuidado com aquilo. Porque esse é o papel da mãe, tá? Da nossa construção social. Ah, Natasha, mas para mim não é, tá errado. Tudo bem, mas não estamos falando da construção social. Na nossa sociedade é assim que funciona, meu bem. Né? A mãe vai ser aquela pessoa que vai te guiar, te ponderar, te pôr limite. Isso é a mãe. Esse é o papel dela, perante a nossa sociedade. E aí a gente tem aqui a mãe que dá o aval, que estimula ao erro, né? Ela diz que aquele ali é o caminho certo. Ela diz que aquele ali é o único caminho que a pessoa pode ter para conseguir não ser velha, infeliz. Eu até, nesse áudio que ela manda... Poderes, né? Ela fala de velha. Ela diz, você vai ser uma velha infeliz. Uma coisa assim, né? Porque ela tinha uma coisa com a beleza que era muito forte, né? De se sentir bonita e não sei o quê. Então, tu vê que ela, na real, ela dá esse aval aos filhos, né? Ela diz assim, pode ir, esse é o caminho. E nisso, eu acho que se o filho e a filha tinham algum pensamento, alguma rédea, alguma coisa, ali se quebra. Porque daí tu tem essa... Tua mãe tá te dizendo pra fazer o negócio. Mãe, né, cara? Eu acho que isso também foi o que chocou tanto o país, né? Porque, e é o que faz o caso ser tão pesado, assim, no sentido do que aconteceu. É uma mãe induzindo os filhos a abusarem, não é só o uso da substância, é abusarem do uso de substâncias. Vendo ele se destruindo. Vendo ele se destruindo, e mesmo assim ela chegar para o delegado, depois que a filha morreu, e falar para o delegado, não, usa também que você vai entender, sabe? É assim, é um nível de... E eu acho também que a gente tem que tomar muito cuidado, que foi a questão do Fantástico que me incomodou, para também não achar que a pessoa, porque ela estava usando substância, ela não sabia o que estava fazendo, sabe? Eu entendo que essas pessoas estão com um problema sério de adicção, né? Adictos. Mas, cara, de novo, mais um comentário muito bom aqui do nosso colega Mari TC. É um narcisismo gigantesco da mãe. Ela era ali uma pessoa extremamente sabe, um estereótipo de uma pessoa narcísica, que é o líder carismático, o líder da seita, ele sempre vai ter essa questão do narcisismo. E nem no final, com a filha morta, ela vai admitir, ela vai, sabe, falar. Que ela errou, imagina. Não. E isso não é... A gente não pode jogar isso para o lado da patologia, a dizer que isso é alguma loucura, ou que isso é por causa do abuso de droga. Cara, isso é da personalidade da pessoa. A droga só potencializa essa personalidade, entendeu? Provavelmente, pelo que dizem, né? Tô tentando aqui não ser processado. Porque senão cai tudo, foi só delírio, isso é delírio. Mas coitada, calma, a gente tem um caminho longo aqui da drogadição, né? E aí, assim, essa mãe, ela é muito problemática, né? Aqui, nessa situação, como eu falei, ela é a indutora, ela é a detentora do dinheiro, ela é a detentora do poder naquela casa, ela é que senta no trono da casa. Tinha coisa do trono, sim. São muitos elementos que a gente pode linkar aqui, né? E talvez a mãe sempre quisesse, de alguma maneira, estar na posição que ela ficou, que ela ali esteve, né? E aí, que eu ia dizer por último, eu acho, sim, que esses traços narcísicos dela ficaram muito claros naqueles vídeos muito tristes ali.
Mas talvez, se ela não tivesse em drogadição, ela não tivesse esse comportamento. Pode ser, né? Não vou dizer que sim, porque a gente não sabe como ela era, né? Sem drogadição. Mas é preciso ter um cuidado, assim, também, para a gente não... Porque por trás da droga há uma pessoa, né? E aí é como eu falei do Charles Manson. Ninguém julgou Charles Manson como um coitado drogado, que era um coitadinho, que não teve culpa nenhuma, que tudo que ele fez foi por conta das drogas. E olha, o Charles Manson era louco de pedra, né, meu? É só olhar. Aquela desculpa de que ele não fez nada, né? Ele só falou e foi a mulher que foi lá fazer matou algumas pessoas, não foi um negócio desse, né? Ele não fez nada, ele mandou a mulher matar, mas a pessoa obedeceu porque quis, né? Tem essa coisa ainda, né? Como se ele não fosse perigoso, né? Assim, então, a gente tem que analisar essa situação assim, com muito cuidado, porque também envolve muita dor aqui, né? Dessas pessoas, da família. É muito complexo, assim, de... Uma situação horrível. De fato, é uma situação horrível. E, de novo, né, pessoal, é isso. A gente está aqui analisando o caso, analisando essa questão da seita. A gente não está aqui para julgar ninguém, nem essas pessoas, nem outras pessoas, né? Mas, de fato, ter um pensamento crítico sobre um fato da nossa sociedade, que é esse movimento New Age, essas seitas, sabe? Da mesma forma que a gente está pegando esse exemplo para falar disso, a gente podia pegar vários exemplos do meio do yoga, como eu disse. A rave, a gente não falou da rave, né? Que, na verdade, eles também eram de rave, eles tinham muito contato com rave. Nossa, a gente podia pegar caso, como a Natasha falou, de comunidades neo-xamânicas, sabe? A gente podia pegar qualquer exemplo para falar dessas coisas que a gente está falando. A gente não está julgando as pessoas, mas, de fato, é uma tendência que está acontecendo na sociedade mundial, não só no Brasil, tá? Essas comunidades New Age e tudo mais. E que alguém precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisamos conversar sobre o jovem místico. O jovem místico foi longe demais, sabe? A coisa tá pegando aí tá ficando muito sério essa coisa. Não é mais só pessoas brancas se reunindo num retiro para fazer meditação, usar drogas, ser feliz e abraçar árvore. Não está sendo só mais isso. Está realmente rolando questões perigosas de assassinato, de morte, de responsabilidade, de manipulação, de abuso de poder, de abuso sexual, de abuso moral. Enfim, tudo isso. Né? Quer ler aí o comentário? Mais um comentário? Não, isso aí também. Acho que a gente também já está aqui para os finalmente do final da live. Eu tinha muito mais coisa para comentar, mas, sinceramente, acho que por hoje, acho que a gente conseguiu aqui... desculpa, galera. Bater a nossa meta. Tem esse comentário, a Mary aqui fez ela fez uma análise hoje completa do caso. Ela falou: há também uma infantilização dos membros da seita que garante a dependência do líder. Isso a gente também vê no vídeo de maneira bem triste. São muitos elementos. Mary, são muitos ali, assim, ó. A gente consegue ver que aquilo ali era uma seita. Se a gente lê um artigo que fale sobre o que é seita, a gente vai ver todos os elementos em um vídeo que a gente viu, que foi liberado. Porque, segundo lá, o delegado também tem um monte de outros vídeos, né, que garantem que tinha seita. WhatsApp, enfim. Eles dizem que tem vídeos que comprovam, que inclusive tem vídeos com outras pessoas. E aí, quando a gente vai ver lá os stories lá, o Instagram do rapaz, que era considerado Jesus, ele botava lá: se você tiver problemas e quiser sair da Matrix, entre em contato comigo, falando da roda de Sansara, misturando elementos, porque ele vem dessa galera de rave, né? E aí, quem já foi em rave sabe, eles combinam esses elementos, combinam os elementos da espiritualidade, de religiões com substâncias. E, gente, eu até assim, eu acho que sempre vai ter galera que vai ter uma experiência com substâncias, e tu vai ter uma experiência, vai ser super boa ou não, mas pronto, vai acontecer na tua vida, tu vai viver a tua vida, dali 3 anos talvez tu use de novo, e assim vai. Mas não é o caso dessa família, e talvez não seja o caso dessa família, porque meteram a religião no meio. Exato. É assim, gente, não vamos ser hipócritas, né? A gente aqui não é contra o uso de substância nenhuma.
Ainda mais se a pessoa achar que aquilo ali tem algum envolvimento religioso. Tudo bem, a pessoa pode usar, pode fazer, sabe? Sinceramente, tudo bem. O problema é que o que a gente está vendo são movimentos que se usam nessa questão da substância para criar essas seitas, esses movimentos de seita que são perigosíssimos, como é esse caso. Né? A substância em si, o uso de ensino, não é nem o problema. O problema é o que as pessoas fazem disso, né? O que elas constroem com isso. E isso que eu acho que é o perigo. Yeah. Porque o New Age, ele bebe muito de questões, assim, que tem relação à nossa sociedade, como o Kai estava falando antes, né? Porque o movimento, na verdade, o fenômeno religioso, ele se constrói com a sociedade. Não é um que constrói o outro, eles vão moldando um ao outro, né? Eles vão se modificando juntos. Sim, então, sim, é um fruto da nossa sociedade, então também é uma consequência da nossa sociedade, dos nossos tempos, né? É algo que está crescendo nesses tempos. Então, se a gente analisar como é que a sociedade está hoje, você vai entender por que hoje apareceu um movimento desse tipo. Sabe? A gente vai ter ali pistas, né, para indicar para a gente sobre isso. Inclusive, Caio, não sei se tu viu um documentário que tem na Netflix que se chama Mother of the God. Acho que é na Netflix. Gente, se não for na Netflix, me fala aí. Mas que é mãe de Deus, mas eu sei só o Mother of the God. E é muito doido, porque se você vê essa série aí, tem muito a ver com o caso aí da Didia real, e ela morre no final. Botei um spoiler agora, tipo assim, ninguém vai... Acabou, não vou nem mais ver, agora você contou o final. Mas ela morre no final também, e ela morre, e eles entram no mesmo teto que a mãe da Didia entrou, assim, tipo, que ela vai voltar 4 dias depois. Que ela vai voltar, que ela está em efeito da transcendência. Então, é muito interessante essa série. Legal. Eu, quando vi, fiquei assim, tipo, nossa, é impressionante, assim. Eu vi um que depois eu até esqueci de perguntar para o Felipe, aquele nosso amigo chileno, né? Tem um grande amigo nosso, Felipe, e que tá na Netflix, não sei se vai estar no Brasil, porque muda de país para país, né? Eu vi aqui que é o Antares de la Luz, que foi um caso, foi uma cidade pequena, assim, relativamente pequena, mas eles, enfim, cometeram um crime muito complicado. Não vou fazer que nem a Natasha, dar spoiler, tá? Então vocês assistem. Mas rolou um crime ali muito sério e tudo mais. Mas que também lembra muito esse caso, porque era uma galera New Age que meditava, que não sei o quê, e aí um cara, que é esse Antares de la Luz, começou a facilitar, como o pessoal diz, né, o uso de ayahuasca com meditação. E aí é muito interessante a virada de chave do... É um documentário, mas é um filme, né? É um episódio só, é direto. Né? Ok. Episódio. E aí a virada da situação é que o cara era ótimo, tinha uma galera ali com ele meditando, ele dando ayahuasca pra galera, todo mundo era paz e amor, não sei o que. Até uma hora que o cara que era mais próximo dele, que participa do documentário, que dá o depoimento dele, ele fala assim, eu tive uma meditação e eu vi ele, esse líder, né, iluminado e tal, não sei o que. E aí ele me deu carona para casa. Quando chegou em casa eu falei, eu tive essa visão, que você estava iluminado e tal. E aí o cara muda completamente. Eu sou Jesus. E aí eles, meu Deus, ele é Jesus. E aí a coisa começa a escalonar. Então é assim, que o padrão é o mesmo, né, cara? O padrão é o mesmo. Não, lembrei agora de Evan Preacher, porque uma das coisas que fala, né, que ele fala que a magia e os ritos, que o mago, a pessoa que é o mago, ele necessita é a aceitação social. Então, tipo assim, eu não acredito que mãe de Didia fosse mãe de Didia se não tivesse uma aceitação social. A galera fica insistindo na defesa, né, dela, dizendo era só ela que no delírio dela imaginava que ela era Maria. Mas então por que o filho, quando é preso, o cara, ele é preso, ele sai do camburão, a primeira coisa que ele fala, os repórteres, tudo, e aí? Ele fala, leiam as cartas de Cristo, tem no YouTube. Tipo, mano... Tem no YouTube, é muito bom nessa parte, tem no YouTube. Tá entendendo? Tipo, tem que ter uma aceitação social. Aí tu vai ver lá as coisas que as pessoas diziam para ela, dela, o que os funcionários faziam para ela. Existia uma aceitação.
precisa ter aceitação social. Senão, não existe seita, não existe Maria, não existe porra nenhuma, ela não é nada. Exatamente. É isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se não tem ninguém para acreditar que você é mágico, você não é mágico. Você só faz isso funciona para tudo, né? O tarólogo, ele não é bom também, ele não é tarólogo. Se ninguém disser que funcionou. Exato. Precisa ter alguém que te dê a credibilidade, senão... Sim, senão não tem. E aí, agora, vamos... Alguém tem mais alguma dúvida? Puder botar aí no chat. Olha aí, ó, tá disponível no Brasil. Ótimo, assista. É triste, é um pouquinho pesado, mas, assim, é interessante. Para esse assunto de seita, é interessante. Eu vou ver hoje. E vocês vão ver todos os elementos que a gente conversou aqui hoje. Eu ia dizer que, assim, claro que sobre o movimento New Age a gente podia ter abordado também muito mais coisas, tipo sobre o individualismo, sobre o capitalismo, sobre várias coisas que são pontos, assim, chaves do New Age, mas aí a gente deixa para uma próxima live, porque também é muita coisa. Esse caso aí, ele é tão cretino que ele abre portas do inferno, né? Porque tu fica aqui, dá para divagar muito sobre... Exato. De repente, se o pessoal animar, vamos ver o que o pessoal no chat fala, a gente faz uma próxima live focada nessa questão do capitalismo e movimento New Age, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Neoliberalismo, movimento New Age, porque tem muita coisa a ver. A gente podia, de repente, fazer uma próxima live focada nisso. Porque, como o Caio também falou, gente, também assim, a gente está falando da Kay, né, da ketamina, mas assim como esse grupo fazia uso desse como objeto do poder do grupo, a gente podia falar de ayahuasca, de milhões de grupos que hoje no Brasil a gente sabe que desandou a maionese, né? A gente sabe que desandou a maionese, já faz alguns anos. Pessoal, vamos assumir, né? É muito. Eu acho interessante porque, assim, a Natasha tem esse contato com essas comunidades neo-xamânicas e de bruxaria, de hermetismo. Eu venho muito desse lado do yoga e tudo mais. E ambos essas bolhas, todo ano, a cada 6 meses, sai um escândalo de abuso. E aí, quando você vai ver, isso ela vai concordar comigo, e quando você vai ver o que estava sendo formado, o que tinha ali, ou o que estava sendo formado ali, era alguma seita e as pessoas foram abusadas, de alguma forma, pelo líder carismático da seita. Sabe? E todos eles têm relação com essa New Age, então a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que colocar isso em discussão na sociedade ou nos meios que se interessam sobre isso, até como um alerta, né? Primeiro, como um pensamento crítico nosso, acadêmico, e segundo, como uma forma de alertar as pessoas. Olha, esse papo do universalismo, que eu pego uma coisa daqui, pego uma coisa dali e faço o meu self-service religioso, ele parece muito bonito, mas ele tem uma profundidade aí muito tenebrosa, que a gente tem que tomar cuidado. Ok, ele pode funcionar, né? Eu acho que também, assim, não vou satanizar o negócio, né? Tipo assim, ele pode funcionar para algumas pessoas, mas é como que tu vai fazer aquilo? Exato. Como que tu constrói esse caminho? E depois, ele é muito, como eu falei, ele é muito sujeito a erros, e a erros que a gente não sabe ainda. A gente não tem como, não tem ainda dado, não tem como ver o que de bom e de ruim vai sair disso. Porque a gente poderia fazer uma autocrítica também desses movimentos espirituais, né? Tipo, se a gente fosse ver, assim, quantas pessoas foram prejudicadas financeiramente com esses movimentos nos últimos 30 anos. Sei lá, a gente não tem esse dado, né? Tô chutando aqui. Mas há muitas outras coisas. Às vezes a moeda, tem um grupo na minha cidade, Porto Alegre, que beijo Porto Alegre, não sei se o que de Porto Alegre ainda existe, né? Mas enfim. Mas, tipo, tem um grupo lá que se chama Namastê. Vou botar aqui o nome na roda, porque agora, inclusive, lá no Instagram, tem um Instagram que se chama... vergonha. Real. Tem um Instagram agora que é tipo Verdades do Namastê. Não sei se é esse o nome, mas eu posso botar na roda depois também ali no Instagram. Que esse grupo ele não usa enteógenos nem substâncias psicoativas, eles usam do sexo, por exemplo, com essa moeda de poder. E aí eles botam as pessoas em subordinação, assim, tipo, a pessoa tem que se relacionar e fazer sexo com 3 pessoas para se curar. E que tem que ser do grupo, né? Do grupo deles. Ela tem que participar de uma subida curativa.
Do Osho, né, galera que vem da linha do Osho. Que tinha aquelas danças, tipo uma coisa de biodança. Não é bem biodança, né? Mas é uma coisa. Enfim. Então é isso. Uma situação muito crítica. Mas isso também está gerando no New Age. Eu lembro que o pessoal fez muita piada um tempo atrás no Twitter que descobriram um retiro espiritual de sexualidade. Só que para você participar, você tinha que mandar foto do corpo inteiro pelado. Nada a ver, nada a ver. para eles te avaliarem se você podia participar do retiro ou não. Né? E o pessoal virou piada meio que no Twitter, né? Fizeram graça com isso. Mas, cara, isso é muito sério. Isso é um abuso de poder muito sério, né, cara? Muito complicado. Então, até teve uma pergunta muito interessante que mandaram essa semana também, que foi: existe algum grupo New Age que tenha conseguido manter a tradição que ele pega como base e valorizar essa tradição? Tipo, aumentar a tradição, entendeu? Dar respeito a ela, dar visibilidade a ela. Eu juro que eu não consegui responder. Eu vou para te ser bem sincera. É porque, assim, a resposta fácil é não. Mas não é por... A gente também não pode cair num maniqueísmo de achar que é por maldade das pessoas, algo tipo... Mas é pelo simples conceito de grupos New Age, que é essa ideia de um universalismo. Do novo, né? Não que o novo seja ruim, porque o novo é bom. Tipo assim, e de uma própria ideia de uma nova era, o New Age, em que não é necessário nenhum tipo de instituição. Então, eles são iconoclastas, né? Eles vão acabar com as instituições desde a raiz. Então, não é interessante para nenhum movimento New Age respeitar, no sentido pleno da palavra, qualquer tradição. Eles acham que estão na razão de fazer esse self-service religioso. E, de novo, como a Natasha falou, tudo bem a pessoa fazer isso, não tem problema nenhum. A religião é um negócio livre, os símbolos são livres. Mas a gente tem que voltar à ideia de pensamento crítico e entender que isso tem consequência dentro da história e dentro da sociedade. Quando você pega símbolos de várias sociedades, junta e cria a sua filosofia, a sua religião, e aquilo começa a ser espalhado, de certa forma, para não dizer em todos os casos, mas na grande maioria dos casos, os discursos que as pessoas criam vão acabar ofendendo alguém, vão acabar desrespeitando algum desses símbolos, sabe? Porque por mais que a um nível superficial Buda pareça com Jesus Cristo, não são a mesma coisa, sabe? Eles vão ter alguma divergência em algum momento. A filosofia budista vai ter alguma divergência com o cristianismo em algum momento. Se você bota eles em pé de igualdade, estou dando um exemplo, tá? Em algum momento você vai ter que escolher a interpretação de um sobre o outro. Sabe? Sim. E aí alguém vai ficar... Entendeu? Você está entendendo? Vou dar um exemplo, para não falar muito, para a gente guardar para a nossa live de New Age. Mas vou dar um exemplo que eu vi uma vez. Uma comunidade New Age e tal, mas era muito pautada na Umbanda e no Candomblé. Tá? Eles tinham rituais de Umbanda e tal, de Candomblé também, mas tinha essa pegada New Age de adorar outros deuses, do hinduísmo, do budismo e tal, e tal, e tal. E aí um dia, eu vendo uma fala de um líder dessa comunidade, e aí o cara falou assim, eu sou filho de Kali. Falei, peraí. Imagina um louco, né? Falar um negócio eu falei, peraí. O conceito, presta atenção nisso, o conceito de você ser filho de um deus é um conceito africano, de religiões de matrizes africanas. Eu sou filho de Oxum, filho de Oxalá, em que o deus escolhe você, e você é filho dele, o seu ori, a sua cabeça é daquele deus e acabou. Isso é um conceito das religiões de matrizes africanas. No hinduísmo não existe isso, existe o Ishtadevata, é o seu Deus do coração, que você escolheu adorar. Percebe? Mas, por mais que ele misture todas as religiões e diga que respeita, ele vai ter algum viés que é o que vai comandar. No caso desse exemplo que eu dei, era o da Umbanda e do Candomblé. Então, para ele fazer todo sentido, ele fala que ele é filho de Kali. Mesmo que para um indiano, para um hindu, não faz sentido nenhum você falar isso.
que você é filho de Kali. Você não é filho de Deus nenhum, você é servo, você é devoto de um Deus. Até uma linguagem, né? Entendeu? Então, por mais que você junte tudo e fale que tudo é igual e tudo é válido, em algum momento você vai ter que escolher ou a interpretação de um ou a interpretação de outro. E tá tudo bem, não tem problema. Só estamos dizendo que existe aí um equívoco da parte dessas pessoas, e esse equívoco, ele não é, galera, é só um equívoco, erramos aqui, foi mal. Não, cara, isso tem consequências, isso ofende tradições, isso cria problemas, isso não é assim, não pode ser assim também, tudo a moda Bangu, né, caralho, a gente pega e faz, e acontece. Não, calma, né, vamos refletir mais sobre isso, mas vai ficar para a próxima live. Não, nós vamos encerrar a live agora, porque eu preciso dormir, né, gente, sua mãe, mas vou terminar falando que eu acho que, no fim das contas, o que o New Age me ensinou na vida foi a adoração a uma divindade muito esquecida, que se chama Prudência. Prudência tinha duas faces. Prudência tinha uma face velha, de um velho, e do outro lado, uma face jovem. E essa divindade é muito interessante, porque ela foi muito esquecida, é verdade. Por que será, né, sociedade? Mas ela foi muito esquecida, e ela ensina que a prudência é isso, é você olhar para frente como um jovem, pensando no novo, pensando em coisas novas, naquilo que tem para frente mesmo, mas também, ao mesmo tempo, olhando para trás, para aprender com aquilo que foi errado, para ver aquilo que de atrás funcionou também, aquilo que tem valor de continuar e aquilo que não deve mais continuar. E essa é a prudência, né? No fim, sim, eu acho que o New Age, ele quer muito ser o novo, como o próprio nome já diz, New Age, e ele esquece que, às vezes, ele acaba sendo um novo velho. Tipo, porque o novo... Tem uma boa frase, né? Que o novo não existe, que o novo é sempre é sempre o velho vestido com outra coisa. Exato. Massa. Muito bom. Muito bom. Yeah. É isso, a Mary, que é maravilhosa. Depois descobri quem ela é. Agora eu sei que ela é mais maravilhosa ainda. Mas ela disse aqui, ó, quanto do colonialismo é que pode ser fator nesse cherry picking espiritual que mantém o racismo e a sensação de superioridade cultural. Essa é muito boa. Vamos deixar para a próxima live. Nós vamos responder na próxima live. Mas tem muita coisa envolvida aí. Tem muita coisa envolvida com o colonialismo e com o neoliberalismo também. Sim, com certeza. E com a superioridade cultural ali. Tudo a ver. É isso, gente. Quem não segue o Caio, vai lá e segue, né? Por favor. Eu vou encher todo mundo saco depois do Instagram também. Gente, meu canal no YouTube é Prof, de professor, né? Prof. Caio Busani, vocês podem procurar aí. E o Instagram também, Prof. Caio Busani. Agora eu e Natasha, a gente está dando apoio mútuo um ao outro, para a gente voltar a fazer vídeo, porque eu também fazia vídeo, deu uma parada, tento voltar, paro, a gente está tentando um incentivar o outro, né, Natasha? Voltar a fazer vídeo. Sim, então... agora que nós somos libertos do doutoramento, é verdade. O doutorado estava nos consumindo. A gente estava numa seita, galera, essa é a verdade. Uma seita que acontece dentro seita que dói menos. Galera. Tá. Mas é isso, por favor, me sigam lá, se inscrevam no canal, vou ficar muito feliz de ter vocês no meu canal também. Eu falo de ciência da religião, mas majoritariamente sobre o hinduísmo, e as suas vertentes, as suas filosofias, mas vai ter mais coisa de ciência da religião e antropologia da religião a partir de agora também. Filhos de Kali, vão lá também seguir filhos de Kali, filhos de Krishna, filhos de Oxalá, vamos todo mundo. Ó, é uma DM, quero aprender simpatia para ganhar, me chama na DM. Quando aprender, me passa também quero. É isso, Caio, obrigada por estar aqui comigo já nessa sexta-feira. Poxa vida, podíamos estar juntos, né? Não, tá rolando um festão aqui em Alfama, né? Porque é a festa dos Santos Populares. Olha só como é que a gente gosta de vocês, galera. A gente podia estar os dois curtindo festa, nós estamos aqui fazendo live para falar de religião, porque a gente gosta muito do que a gente faz. Começou hoje o festerê, né? Começou hoje. Mary, olha, tu que tem que vir aqui fazer live comigo e com o Caio. Maravilhosa. Apareça. É. Tá, gente. Beijo para todos. Obrigada a todos. Namastê, Hare Krishna. E até.